Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aí fazendo uma transmissão, né? Estamos aqui fazendo uma transmissão agora pelo nosso canal do YouTube e que você possa participar dessa nossa primeira live de 2022. Nós estamos aqui em janeiro de 2022, né? E nós vamos iniciar a nossa primeira live para falar e falarmos sobre uma pergunta que um aluno nos efetuou. Tem um aluno que nos fez uma pergunta acerca da genealogia, né, das gerações, como que começou em Gênesis, e nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Então fique conosco aí e você vai poder participar aí conosco desta live maravilhosa que nós iremos realizar, tá bom? Continue conosco, eu estou vendo aqui para que você possa participar desta live gloriosa. Então seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Gilmar, presidente da Faculdade Teológica CETAD, e quero já neste ano que inicia desejar a todos aí um bom ano, né? Que Deus possa te abençoar grandemente nesse ano que se inicia. Esse ano que se inicia, que Deus possa te abençoar grandemente e por que não dizer poderosamente, tá? Eu estou abrindo aqui o nosso canal do YouTube para que eu possa ver aqui algumas perguntas. Então você é muito bem-vindo para estar conosco aqui nessa noite. Eu espero que o áudio esteja bom. Nós estamos transmitindo ao vivo agora, né, nesta tarde. Meus amados irmãos, esse ano 2022 nós temos vários projetos que nós vamos iniciar e você é um dos nossos convidados para esse projeto que se dará início, tá? Neste ano agora de 2022, nós vamos começar aí uma nova etapa na nossa faculdade teológica. Nós gravamos aí, você já conheceu o nosso curso básico de teologia. Deus possa te abençoar grandemente. Vários alunos têm nos mandado mensagens. Às vezes nós não conseguimos responder a todos, mas que Deus abençoe aqueles que estão aí com muito carinho, entendendo o trabalho que nós queremos realizar no intuito de lhe passar a palavra de Deus, de abrir as fronteiras do seu conhecimento, porque nós não queremos simplesmente ter números ou cobrar por cursos, nós queremos ter você como aluno da nossa faculdade teológica, mas um aluno pensante, uma pessoa que é um explorador da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para colocar na sua mente aquilo que nós achamos que é certo, até porque nós não somos dono da verdade. Nós somos também exploradores da palavra de Deus e aprendemos a cada dia a palavra do Senhor. Então esse é o nosso intuito, que você tenha esse desejo. Queremos desmistificar um pouco essa questão de que a teologia acaba desviando a pessoa de Deus, muito pelo contrário. Queremos mostrar aí dentro da nossa plataforma, da nossa metodologia de ensino, que a teologia aproxima o homem de Deus, que você pode sim aprender teologia, adquirir o conhecimento e se aproximar mais aí da presença de Deus. Então, eu tenho um aluno nosso que nos fez uma pergunta. Nós vamos começar esse ano, vamos gravar aqui mais ou menos umas 3 lives, serão aqui um conjunto de 3 vídeos, né, uma sequência, para que possamos falar. Então, nós vamos falar da genealogia, dessa ordem cronológica de Adão até Noé, tá? Vamos falar de Noé até Abraão e depois de Abraão até Jesus. Nós vamos seguir essas 3 partes aí dessa sequência. Por quê? Porque um aluno me perguntou assim, pastor, como que nós sabemos que a palavra de Deus ela não teve interferências? Como saber aí de Adão até Noé, temos aí mais ou menos umas 10 gerações, como que esta palavra continuou sendo a mesma até chegar em Noé? Noé teve o conhecimento? Quem ensinou Noé? Noé aprendeu com quem, tendo em vista que o pai dele, Terá, já estava afastado da presença de Deus, ele era vendedor de ídolos, comerciante de ídolos. Então, quem que orientou a Noé? Né? O Terá ensinou Noé no início? Como é que foi? Abraão? Tem gente que mistura tudo, aí põe Terá com Abraão, Abraão com Terá, joga Terá com Noé, enfim. Então, nós vamos seguir aqui uma ordem cronológica para te mostrar quem ensinou Noé, quem foi o autor que levou até Noé a conhecer a palavra de Deus. Noé se tornou aí
um homem íntegro. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Nós estamos aqui vendo alguns alunos que já estão aí adentrando a nossa live, que vão poder participar desta aula que nós vamos iniciar aqui, né, dessa nossa live, e nós estamos aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Para eu poder te falar sobre isso, eu vou compartilhar a tela do meu computador, que se torna mais fácil. Nós estamos nesse ano de 2022 modificando um pouco a nossa didática, né? Nós gravamos aí o nosso curso básico usando aí a lousa. Nós queremos agora nos adaptar melhor a essas tecnologias para que nós possamos aí nos aperfeiçoar nesta área, tá bom? Então nós vamos falar sobre genealogia. Vamos falar de Adão até Noé. Eu coloquei aí uma frase que nós colocamos, que Adão e Enoque ensinaram o pai de Noé. O pai de Noé aprendeu tudo o que podia de Deus através de quem? Quem foi o autor, né? Quantas pessoas Adão teve o privilégio de ensinar a sua palavra. Então nós vamos abordar esses assuntos aqui nesta live e você é o nosso convidado para estar aí conosco neste momento, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu me assentar aqui corretamente, e nós vamos agora compartilhar aqui a tela do computador para que nós possamos então acompanhar esses acontecimentos aí, tá? Então vamos lá, aí a tela. Então você está vendo aí a tela do nosso computador. Isso aqui que eu estou te mostrando é a nossa tabela cronológica, tá? Nós ficamos aí foi quase 2 dias nós pesquisando, lendo, colocando aí as datas para que você possa acompanhar. Então, como você vê pela própria tabela aqui, nós fizemos 3 linhas do tempo. Olha, tem essa primeira linha do tempo aqui em cima. Tá vendo aqui a primeira linha do tempo, que vai de Adão a Noé. Nesta segunda linha do tempo que está aqui, ó, ela vai de Noé até Abraão, né, Isaac e Jacó, vai até Jacó. E depois aqui, então, nós temos de Jacó a outra linha do tempo, que aí vai até essa outra aqui, que é Jesus, tá? Então, nós vamos falar dessa primeira linha do tempo, de Adão até Noé. Aí na próxima live nós vamos falar de Noé até Jacó. Então é muito bom você assistir posteriormente as outras lives que serão gravadas. Nós vamos gravar todo dia uma live. Esse é o nosso projeto para 2022. Todo dia vai ter uma live onde nós vamos falar de algo importante para que você possa entender aí a palavra de Deus, tá? Então, fique conosco, porque todo dia, eu coloquei aqui maior para nós conversarmos, então todo dia vai ter uma live, e nesta live aí nós vamos falar sobre algo. Então, nós vamos somar conhecimento para a sua vida, tá bom? E você, então, vai continuar aprendendo a palavra de Deus. Então, vamos lá? Vamos voltar aqui, estamos aqui então, olha. Então, vamos acompanhar aqui, tá? Bom, temos aqui uma linha cronológica, ó, de Adão, aí Adão vai, ó, Sete, Enos, Cainã, Maleel, Jared, Enoque, Matusalém, ó, Matusalém, quando chegamos em Matusalém, Lameque e Noé, tá? Tá vendo aí, tá? Como que nós chegamos a esta numeração, ou seja, como que nós conseguimos estas datas? Tá vendo aqui que você tem uma data? Ó, você tem aqui 750, né, que está em negrito, e tem 3.250 em vermelho. O que que acontece? Em Jesus, nós temos ali o ano zero, né? Então, nós temos ali o ano zero, que é o nascimento de Jesus, e a partir desse ano zero, para mim ser bem simples, para você entender, porque com o decorrer das lives você vai entender melhor. Então, a partir do ano zero, nós temos depois de Cristo, e antes do nascimento de Jesus, nós temos o famoso AC, antes de Cristo, só para você entender, tá bom? Então, temos DC, depois de Cristo, e AC, antes de Cristo.
Então nós colocamos ali 4.000 anos de Adão até o nascimento de Jesus, nós datamos 4.000 anos. Tá? Agora nós estamos no ano 2022, então você já vê por aí que, segundo a Bíblia, pela marcação de anos que nós temos na Bíblia, a humanidade ela tem aí uma idade de 6.000 anos. Tá? Não tem mais do que 6.000 anos. 6.000 anos e alguns aninhos aí, tá bom? Então nós vamos seguir aqui os 4.000 anos, conforme nós for ensinando, você vai entender como que nós chegamos nessa data. Então olha aqui, vamos aqui para acompanhar, deixa eu mudar aqui, pronto, vamos fazer só essa primeira, então nós vamos seguir só essa primeira linha de Adão até Noé. Na próxima live nós vamos falar da outra linha lá. Então olha aqui, ó, vamos chegar aqui. Então, primeiro Noé, nós temos aqui Noé, ok? Ó, temos aqui a cronologia. Adão, ó, temos aqui então Adão, ok? Estamos na linha que está chegar em Noé. Então, cronologia de Adão até Abraão, mas nessa primeira linha aqui nós vamos falar até Noé. Depois você pede aí na nossa secretaria, entre em contato com a nossa secretaria e você vai receber esse PDF aí com esse gráfico que nós criamos aqui na nossa faculdade, tá bom? Ó, então vamos colocar aqui, temos então Adão, tá? Pastor, como que nós chegamos a ter esses anos? 130, viveu 912, que tem 105 anos, viveu 905. Então eu vou te explicar. Você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, tá? Deixa eu colocar aqui, vou compartilhar com você aqui a nossa Bíblia. Olha aí, então temos aqui a Bíblia, tá? E já estamos aqui, ó, você vai ver aí que nós já estamos aqui. Deixa eu dar uma zerada nela aqui. Sair do modo de ação, pronto. Nós estamos aqui em Gênesis capítulo 5. Tá vendo, acompanhando aí? Gênesis capítulo 5. Então você vê que nós temos aqui, ó. Este é o livro da genealogia de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Tá? Essa Bíblia que eu estou usando, a MyBíblia é um software, MyBíblia, MyBíblia que você pode instalar aí no seu computador, pode instalar no seu celular, é uma Bíblia espetacular. E eu estou usando a versão aqui Almeida Revista e Atualizada Interlinear. Então nós temos aqui a Almeida Revista e Atualizada Interlinear, porque ela vai bater com o que está escrito aí na sua Bíblia. E aqui tem o Interlinear, ó. Interlinear é aqui, ó. Ela tem aqui a palavra, ela tem aqui no original hebraico, a raiz hebraica da palavra que está sendo usada aqui. Então fica muito bom para nós termos aí uma compreensão. E nós vamos usar muito isso. Então vamos ver aqui, ó. O homem 2, vamos começar aqui no versículo de número 3. Olha aqui, vamos começar aqui no versículo 3. Perceba que aqui no versículo 3, deixa eu dar uma selecionada aqui no versículo para ficar melhor, pronto, né? Fica melhor para você acompanhar aí. Veja que no versículo 3, em Gênesis 5:3, está escrito assim, ó. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então temos aqui o início da genealogia. Tá? Então perceba que nós estamos falando que viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então nós temos aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Então nós temos aqui o começo. Por que tem esse 130? Porque lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 3, diz que viveu Adão, olha aqui, ó. Viveu Adão 130 anos e gerou a Sete. Então nós colocamos aqui, ó, ano 0 de Adão. Ok? Ano 0, Adão. Aí nós fizemos uma régua de 50 a 50 anos. Essa régua ela tem de 50 a 50 anos. 0, 50, 100, 150, 200. E aí vai. Então perceba que nós colocamos aqui Adão. Viveu 130 anos e gerou a Sete. Então, Sete nasceu, olha, Sete nasceu no ano 130 a partir de Adão.
Deu para entender? Você pode até fazer no seu caderno aí, pode fazer, faz um risco aí, separa os riscos aí e vai acompanhando. Então, temos então a data do nascimento de Sete. Em que ano Sete nasceu? Ora, Sete nasceu no ano 130 da vida de Adão. Então, Adão é a nossa referência dos anos existentes de uma ordem crescente. Então, nós vamos chegar até Jesus a começar de Adão numa ordem crescente. Ah, pastor, mas como a ordem antes de Cristo é decrescente? Porque quando nós chegarmos lá em Cristo, aí você faz ao contrário. Você coloca e vem diminuindo até chegar em zero, que vai dar os 4.000 anos. Então, tá? Só para você ter uma ideia. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui esse raciocínio. Então, Adão viveu 130 anos e gerou a Sete. Tá? Então, aqui na Bíblia, o que acontece? Olha, aqui na Bíblia, você vai encontrar, então, aqui, ó, você vai encontrar, então, sobre o nascimento. Então, aqui você vai encontrar agora todo o nascimento. Olha, olha aqui, olha esse aqui. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos. Ou seja, ele viveu 800 anos depois dos 130. Então, ele viveu 130, gerou a Sete, viveu mais 800 e gerou filhos e filhas. Olha aqui, ó, filhos e filhas. Então, Adão não gerou só a Sete, tá? Ele gerou a Sete e viveu 800 anos. E nesses 800 anos ele gerou filhos e filhas. Então ele gerou muitos filhos. Tá dando para entender aí? Adão gerou muitos filhos, tá? Vamos seguir aqui, ó. Aqui no versículo 5 vai falar o tempo que Adão viveu. Olha aqui, ó. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então Adão, ele viveu 930 anos e morreu, tá? E aí aqui vai seguindo dessa mesma maneira, você pode ler aí com calma na sua casa. Dessa mesma maneira vai se seguindo agora as demais gerações. Olha aqui, aí ele vai falar aqui de Sete. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Então, de Sete para Enos tem mais 105 anos. E aí vai falar, olha aqui, ó. Depois que gerou a Enos, viveu Sete, 807 anos. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Então, perceba que nós temos os anos que a pessoa viveu até ter um filho, os anos que ela viveu depois que ela teve aquele filho, gerando filhos e filhas, porque todos eles geraram filhos e filhas, está no texto. E vamos ter o ano todo que ela morreu. Deu para entender? Então é assim que nós montamos a nossa tabela. Então vamos voltar lá para a nossa tabela, né, que nós estamos aqui acompanhando. Vamos voltar aqui para a nossa tabela. Então vamos lá. Eu agora não vou ler a Bíblia porque eu já te expliquei como que nós chegamos a esses números. Então é só você, com a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, e você ir acompanhando. Faça aí, pegue lá o caderno, pega aí aqui o caderno, ó. Pegue o seu caderno e vai fazendo as suas anotações, tá? Pega aí Gênesis, é muito bom que você pegue aí Gênesis e vai fazendo as suas anotações também, ó. Então, vamos lá agora. Agora que você já entendeu como que nós colocamos essas datas, então vamos agora para essa genealogia. Olha lá. Então, temos aqui Adão. Ele viveu 130 anos e gerou a Sete. Tá? Aqui, se você olhar, está aqui 912, é o tempo de vida total de Sete. Ok? Então, Sete nasceu no ano 130 do tempo de Adão. Beleza? Então, Sete gerou a Enos. Sete gerou a Enos. Note que Adão, ele viveu 930 anos de idade. Então, ele, com 130 anos, gerou a Sete. E depois que gerou a Sete, ele viveu mais 800 anos gerando filhos e filhas. Então, olha, eu vou dar uma diminuída aqui só para você ver. Ó, vendo aqui? Então, nós temos aqui, ó.
Ó o tempo que Adão viveu. Olha onde está aqui. Então, Adão viveu aqui, ó, 930 anos. Então, esse tempo todo, ó, 800 anos, Adão foi gerando filhos e filhas. Eles eram frutíferos. Quero te lembrar aí que o que acontece, qual a diferença deles para nós hoje. A humanidade hoje já se fazem mais de 6 mil anos de existência da humanidade, segundo a cronologia bíblica. Então, o homem ele está se degradando. Então, o tempo de vida do homem está se acabando, porque a tendência da humanidade é ir se degradando, morrendo, né? Antigamente se vivia muito. Então, nos tempos de Adão, nós estamos falando num período que Adão tinha acabado de sair do Jardim do Éden, eles viviam muito mais mesmo, só que com o passar dos anos, essas vidas foram diminuindo, e nós vamos entender isso ao chegarmos até Noé, nós vamos entender um pouco sobre essa questão. Mas vamos lá, só para você acompanhar, eu quero que você entenda, você perceba que eu estou indo devagarinho, eu quero que você entenda, não adianta eu dar uma aula falando aqui, e você não entender, então eu quero que você entenda, porque a nossa faculdade, a nossa etimologia de ensino é um ensino que você entenda. Então nós queremos falar com palavras simples para você entender como que aconteceu e aí você vai se tornar um explorador da palavra de Deus. Então eu estou aqui te dando algumas questões que você pode utilizar aí ao estudar a Bíblia para que você possa então fazer as suas próprias pesquisas, tá bom? Às vezes eu posso errar uma data, às vezes eu posso errar aqui alguma marcação. Eu sei quando o aluno é aplicado, porque quando eu dou aula ao vivo, eu sempre erro alguma coisa. Porque eu não sou perfeito e nem dono da verdade. E aí tem aluno que me faz uma pergunta, pastor, mas não é tal data assim, assim? Aí eu vou olhar, rapaz, você está certo. Aí eu sei que o aluno, ele está prestando atenção no que eu estou falando. Ele está realmente acompanhando o ensino que nós estamos passando, porque ele notou, ele percebeu aonde foi o nosso erro. Agora, quando ninguém percebe o erro, é porque está passando superficialmente e não está entendendo. São os turistas da palavra de Deus. E nós estamos aqui formando exploradores. Então, nesse ano que se inicia, que você possa ser um explorador da palavra de Deus. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui Adão. Adão viveu 130 anos, você já entendeu de onde nós tiramos, que foi em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 3. Viveu 130 anos e gerou a Sete. Bom, Sete viveu 105 anos, olha, está aqui, Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Então, em que ano Enos nasceu? Você vai pegar 130 mais 105, porque a referência dos anos vividos é de Adão. Então, 130 com 105 é um total de 235 anos, ó, tá aqui. Então, Enoque nasceu no ano 235 da vida de Adão. Por isso que Adão é o primeiro homem, por isso que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Agora você vai entender. Então, aqui nós estamos falando dos anos depois de Adão. Quando chegarmos em Cristo, que a Bíblia nos mostra que Cristo... Então, nós temos depois de Cristo, nós estamos no ano 2022 depois de Cristo, DC. E aí tem os anos que ficaram, que são considerados o AC, antes de Cristo, que são os 4.000 anos, e aí a ordem cronológica vai diminuindo de 4.000 e tal. Então, por isso que eu coloquei aqui 4.000. Ó. Então, Enos nasceu no ano 235 de Adão. E no ano 3.765, contando de Cristo para trás. Deu para entender? Então, por isso que nós colocamos no gráfico 2 anos aí, para você ter o ano, a contagem a partir de Adão, e o ano que está em vermelho é a contagem de Cristo para trás. Ok? Então, vamos lá. E Enos? Enos, perceba que Sete gerou a Enos e depois gerou filhos e filhas. E Enos? Enos viveu 90 anos. Olha aqui, ó. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Tá bom? Então, em que ano nasceu Cainã? O que você vai fazer? Ó? Você vai pegar aqui
o 130 com mais 105 com mais 90. Por quê? Porque são os anos a partir de Adão. Então você vai chegar no ano 325. Então Cainã nasceu no ano 325 da vida de Adão. Olha, já estamos montando a nossa ordem cronológica. E você já está entendendo. E depois que Enos teve Cainã, diz a palavra de Deus que ele gerou filhos e filhas. Então, só esses três aqui, já estamos na terceira geração. A primeira geração aqui de Sete, segunda geração de Enos, terceira geração de Cainã. Deixa eu dar uma aspa aqui. Deixa eu dar uma aspa aqui. Chegar um pouco mais perto. Olha, nós estamos falando de Sete em diante. Perceba, meu irmão, que nós temos aí Caim e Abel antes de Sete. Então, o primeiro filho de Adão e Eva, se você acompanhar lá a partir de Gênesis, no capítulo 3 em diante, quando vai falar do nascimento, no capítulo 4 nós temos a genealogia de Caim. Nós não vamos falar dela também, mas não nessa videoaula, tá bom? Mas depois, então, por isso que é bom você continuar assistindo a nossa sequência. O que acontece? Quando Caim nasceu, ele foi o primogênito, aí nasceu depois a Sete. Então, Adão e Eva tiveram esses dois filhos primeiros, Caim e Abel. Você já conhece a história. Caim, ele mata Abel. E aí ele recebe um sinal de Deus, porque a maldade estava bem perplexa sobre a vida dele. Deus marca ele e ele sai da presença de Deus. Tá? Ele sai da presença de Deus. E aí nós estamos contando, então, agora, a partir do terceiro filho que foi dado em lugar de Abel. E aí Adão e Eva têm o terceiro filho e eles colocam o nome desse filho de Sete. Então aí nós temos a geração que vem a partir de Sete, que está com Adão e Eva, e temos a geração a partir de Caim, que não estava mais com Adão e Eva, que partiu. Tá? Caim também viveu muitos anos, nós vamos falar sobre isso posteriormente, tá bom? Então, na próxima videoaula, nós vamos ter uma videoaula aí que nós vamos falar sobre essa geração de Caim. Então, vamos continuar aqui. Para nós continuarmos, vamos continuar aqui no nosso caminho de compreensão. Então, olha, Adão gerou a Sete, então Sete é a primeira geração, porque a primeira geração é Caim, que é o primogênito, é desviado, ele desviou. Então Deus não conta essa geração, porque ela desviou. A segunda geração foi Abel, morreu. Então essa geração não prosseguiu. Então nós estamos aí na geração de Sete. Então Adão teve a Sete, ó, primeira geração, se tornou o primogênito. E agora nós vamos continuar dele. Depois vem Enos, segunda geração, e vem Cainã, terceira geração. Perceba que quem está ensinando eles, né? Então aqui nós temos o neto e o bisneto de Adão. Quem está falando de Deus para eles? Quem está ensinando sobre Deus para eles? Quem falou do pecado para eles? Quem pregou? Ora, nós temos aí Adão. Então nós temos aqui Adão, esse personagem aqui, ele é um personagem principal para ensinar esse povo, porque Adão viveu com Deus. Adão estava no Éden, né? Adão, ele estava no jardim. A Bíblia nos ensina, através das Escrituras, que ele caminhou com Deus no jardim, ele viveu o período da espiritualidade, daquela comunhão com Deus. Ele chegou a ver Deus face a face, porque ele era diferente da pessoa que ele é agora. Então, Adão era a pessoa mais indicada para ensinar sobre Deus. Nós não temos na Bíblia registro do período de tempo que Adão passou com Deus. Então, nós temos aqui o próprio Adão ensinando a Sete. Sete ensina a Enos, mas Abraão, o vovô, está aqui ensinando também. Porque Adão, ele era participativo, né? O povo naquela época não é como hoje, que casa e os filhos vão embora. Que nem hoje eu moro a quilômetros de distância de alguns filhos meus,
e para mim vê-los eu tenho que viajar para vê-los. Mas naquela época, não, a família permanecia junto. Então Adão aqui ele foi muito participativo, ele ensinou, ele contava histórias sobre Deus, ele falou para Sete o que aconteceu, quando comeram do fruto, pecaram, quando desobedeceram a Deus. Logicamente ele falou para Enos, não desobedeça a Deus. Deus é o nosso Criador. Então nós temos aqui Adão ensinando Enos, Adão ensinou a Cainã, que nasceu ainda quando Adão estava em vida. E aí nós temos aqui agora, a partir de Cainã, Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Tá? Então, Cainã gerou a Malalel. Então, Malalel nasceu em que ano? Aí você vai somar todos esses anos. Então, Malalel nasceu no ano 395 do tempo de Adão. Adão estava vivo? Sim, essa linha vermelha aqui é a linha de vida de Adão. Então, Adão estava vivo. Então, Adão ensinou Malalel? Ensinou. Malalel foi tirar dúvida com o seu bisavô Adão? Foi. Enos falou para ele sobre Deus e ele foi perguntar para Adão e Adão ensinou. As crianças que estavam nascendo se reuniam ao redor do velhinho Adão e ouviam a palavra de Deus. Tá? Então vamos lá. Malalel viveu 65 anos. Eu não estou falando que foi o tempo de vida dele, tá? Na próxima linha do tempo, nós vamos falar sobre em que ano eles morreram. Mas aqui eu estou falando do ano que eles viveram para ter o primeiro filho. Então, Malalel, ele viveu 65 anos e gerou a Jared. Tá? Então, Jared nasceu no ano 460 da vida de Adão. Adão ensinou também a Jared? Ensinou. Adão estava vivo, estava falando de Deus. Olha aqui, agora temos aqui, Jared viveu 162 anos. Olha que aqui a família já estava grande, porque todos eles geraram filhos e filhas. Então perceba que aqui a família já estava enorme, né? Olha, está conosco aqui na live Giane Eira. Boa tarde, a paz do Senhor, irmã Giane. Deus abençoe sua vida. Pastor Jailson Silva, shalom, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Estamos falando um pouco aqui da genealogia. Samuel Nunes, a paz do Senhor. Tudo bem com o Senhor? Feliz ano novo. Deus abençoe, irmão Samuel. Feliz ano novo para vocês também, tá? Nós agora estamos com um propósito no ano 2022 e nós vamos gravar uma live todo dia. Então fica percebido que todo dia vai ter uma live aí falando da palavra de Deus e nós ainda teremos o início no final de janeiro do nosso curso médio aí em teologia, onde os alunos que já concluíram o básico serão direcionados para uma nova plataforma, que é a plataforma do médio em teologia. E nós estamos agora se tornando um pouco mais digitais. Deus abençoe, tá bom? Então, meus amados irmãos, eu estou acompanhando aqui, né? Os irmãos estão. Vinícius Malta, boa tarde, Deus abençoe, Vinícius. Seja bem-vindo aí nessa live, a nossa primeira live do ano, que estamos falando aqui de Adão até Noé, tá? Na próxima live vamos falar de Noé até Abraão e você vai entender aí um pouco desses tempos. O tema desta live de hoje que nós colocamos é Adão e Enoque ensinaram o pai de Noé sobre Deus. E nós vamos falar sobre isso aqui, estamos destrinchando essa genealogia. Então você, meu aluno, seja muito bem-vindo e nos acompanhe aí. Nós estamos falando da descendência de Adão até Noé. Meu querido, então nós temos aqui Jared, que viveu 162 anos e gerou a Enoque. Em que ano Enoque nasceu? Olha aqui. Enoque nasceu no ano 622 da vida de Adão. Esse ano em vermelho, você já sabe que é o ano decrescente que se iniciou do nascimento de Yahusha, ou Yeshua, de Jesus. E nós marcamos de trás para frente. Então nós chegamos primeiro até lá, aí depois voltamos de lá para trás e daí temos essas datas. Nós datamos 4.000 anos de Adão até a Cristo, mais ou menos aí 4.000 anos, tá bom? Nós estamos no ano 2022, totalizando 6.000
um pouco mais de 6.000 anos a idade aí da humanidade, segundo a cronologia bíblica. Segundo aí alguns arqueólogos aí, a Terra tem bilhões de anos. Nós vamos falar sobre isso em aulas posteriores, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ó, então nós temos aqui Enoque. Porque percebeu que Enoque nós marcamos aqui na tabela em verde? Você vai entender. Por quê? Porque Enoque andou com Deus e foi tomado por Deus. Deus o tomou. Então nós marcamos ele de verde e vai ter quando que Deus tomou ele. Então nós vamos chegar lá, tá? Então nós temos aqui Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, ou Matusalém. Que ano que nasceu Matusalém? Matusalém nasceu no ano 687 a partir de Adão. Aqui em cima você vê que nós colocamos, viveu, Metusalém viveu 969 anos. Olha, viveu mais que Adão, hein? Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 969 anos. Enoque viveu 365 anos e vive até hoje porque Deus o tomou. Nós não temos referência ou marcações bíblicas de que ele morreu. Deus o tomou para si. Então, alguns interpretam o tomou para si como que ele morreu e foi para Deus, outros que foi arrebatado. Mas nós vamos falar isso em outro período. Então vamos lá. Enoque gerou Matusalém e Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Olha aí. Então aqui nós chegamos a 9 gerações Lameque, 9 gerações a partir de 7. Vou abrir tudo aqui para você ver, ó. Temos aqui Adão, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gerações, tá? Até Lameque. Olha aí, temos aqui 8. Então vamos aqui. Chegamos aqui em Lameque, ó. Lameque viveu 187 anos, 182 anos, aqui, ó. 182 anos. Lameque viveu 182 anos e gerou a Noé. Então Lameque é o pai de Noé. Olha agora que nós falamos que Adão ensinou Lameque, pai de Noé, e Enoque também ensinou o pai de Noé. Olha aqui, nós temos aqui agora a morte de Adão. Tá vendo que eu coloquei aqui para você ver? Temos aqui, ó, deixa eu pôr mais para cá, aí vai dar para você ver. Temos aqui então a morte de Adão. Olha aí. Adão morreu no ano 930. Dá para ver aí? Deixa eu baixar um pouquinho. Aí, agora dá para ver, né? Aí, dá para ver. Ó. Adão, Adão, olha aí, morreu no ano 930. Então Adão, ele viu o nascimento de Lameque. Adão viu o nascimento de Lameque. Olha aí. Porque lembra que eles viviam juntos? Né? Então, Adão viu o nascimento de Lameque. A descendência. Os judeus, a sua descendência, eles são muito unidos. Tá? Então, nessa época, eles eram muito unidos. Então, Adão viveu até Lameque nascer. Lameque nasceu no ano 874 e Adão morreu no ano 930. Então, o que nós temos aqui é que Adão viveu mais de 60 anos após o nascimento de Lameque. Então Adão viu Lameque se tornar adulto, ensinou Lameque. Então Lameque recebeu os ensinamentos da palavra de Deus diretamente da fonte que Deus criou, e Lameque recebeu a palavra de Deus da fonte que andou com Deus. Enoque foi transladado aqui, ó, no ano 987 da vida de Adão, a partir da existência de Adão. Então Enoque foi transladado, Deus o tomou, né? Ou transladado, arrebatado, ou morte, como alguns dizem, mas Deus o tomou. Então Enoque, ele foi um homem que andou com Deus. Então, olha a referência que Lameque teve para ensinar a Noé. Então Noé, meu irmão, ele tinha que ser um justo mesmo. Se ele era um filho obediente, esse Noé achou graça aos olhos de Deus. Olha a fonte.
Quando nós estudávamos na escola, deixa eu vir aqui, chegar mais perto. Na escola, no período da minha época, existia, a professora fazia uma brincadeira de telefone sem fio, né? Se colocava ali 20 pessoas, e aí ela chegava na primeira pessoa e falava algo para aquela pessoa. Olha, diga que o giz acabou. O giz acabou e vamos usar caneta poligráfica. Um exemplo. E aí falava para aquela primeira pessoa, e aquela primeira pessoa passava para a segunda passava para a terceira passava para a quarta, e isso ia passando até chegar na última pessoa lá. Quando chegava na pessoa de número 20, meus irmãos, tudo aquilo que a professora falou para o primeiro aluno, no decorrer das passagens orais, aquilo mudou o sentido. Mas perceba que para que isso aconteça, tem que ser passado por muitas pessoas. O que nós encontramos aqui na palavra de Deus é que a questão sobre Deus, os ensinamentos de Deus, não foi passado por muitas pessoas, ou seja, a fonte que tem o conhecimento de Deus, a própria fonte passou por mais de 8 gerações, ensinando, falando a mesma fonte que foi criada por Deus, que andou com Deus, ensinou toda essa gama de pessoas que estavam multiplicando e enchendo a terra. Só quem não estava tendo este conhecimento, essas informações, são os descendentes de Caim. Eles não estavam tendo essas informações porque Caim vivia o seu bel prazer. Caim era revoltado contra Deus e Caim ensinava o que ele queria às suas gerações. Mas quando partimos de Sete, nós vemos Adão ali ensinando toda a geração. Bom, vamos voltar lá? Olha aí. Então nós temos aqui a história. Nós temos aqui a história. Chegamos até Noé. Noé nasceu no ano 1056. Da contagem de tempo a partir de Adão, no ano de 1056. Então, durante esses 1000 anos, o conhecimento de Deus para chegar em Adão só passou por uma pessoa, Lameque. Deu para entender agora? E ainda vou dizer mais. Lameque não distorceu o ensinamento, porque as fontes estavam vivas para ensinar a Lameque no mínimo 60 anos. Então Adão, ele ensinou Lameque por mais de 60 anos sobre Deus. E depois que Adão morreu, Enoque, o homem que andou com Deus dentro dessa geração, né, que diferente de Adão, porque Adão aqui, ele pecou e foi expulso. Adão viveu a parte espiritual dentro do Éden. Ele andou com Deus numa dimensão diferente de Enoque. Mas nós temos Enoque, que conseguiu ainda andar com Deus nesse período, e Enoque ensinou a Lameque também. Ele falou para Lameque como que era louvar a Deus, como que era adorar a Deus, como que era andar com Deus. Então perceba que nós temos duas fontes importantíssimas que por quase 1000 anos estava ensinando toda aquela geração acerca de Deus. Tá? Então aqui nós temos o conhecimento de Deus passado de uma maneira oral, não haviam escritos, não havia Bíblia, não havia textos bíblicos para serem analisados, mas nós temos aqui essa passagem oral. Agora, como nós vemos esse gráfico, podemos entender melhor. Então nós temos aqui Adão e Enoque que ensinaram a Lameque. Então Lameque, quando Noé nasceu no ano de 1056, Lameque tinha toda a história, ainda estava tudo fresquinho na mente de Lameque. Lameque não perdeu nada e pôde ensinar a Noé sem desvios de condutas, pôde ensinar a Noé, falou sobre esse Deus, ensinou sobre esse Deus sem desvios de conduta, porque homens que eram fontes do conhecimento de Deus estavam vivos num período bem grande. Tá? Então nós temos aqui esses primeiros 1100 anos que nós colocamos aqui,
para poder colocarmos o nascimento de Noé. Então Noé nasceu, a palavra de Deus desses 1000 anos não se perdeu, não teve desvios de conduta, e assim eles aprenderam a palavra de Deus. Uma coisa que eu quero trazer interessante para você é sobre estes homens, esses primogênitos, esses primeiros filhos que nasceram, porque nesses 1000 anos Deus estava escrevendo a história. No Antigo Testamento, os nomes que são atribuídos, deixa eu voltar aqui, ó. Os nomes que são atribuídos aos filhos no início desses anos, onde Deus ele está se revelando à humanidade. Então esses nomes atribuídos, eles acabam revelando projetos e planos de Deus, que somente uma pessoa que tem o mover do Espírito Santo vai conseguir enxergar essas questões. Então eu quero passar para você algumas revelações, tá? Sobre essas questões aí. Então, deixa eu abrir aqui, eu vou abrir aqui o nosso PowerPoint. Deixa eu abrir aqui o nosso PowerPoint. Eu quero te passar sobre isso aqui, tá? PowerPoint, pronto. Deixa eu abrir aqui. Pronto, vamos lá. PowerPoint, deixa eu pegar aqui no começo. Tá me acompanhando aí? Então vamos lá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Nós vamos começar por Adão, ok? Então nós temos aqui, ó, Adão. Adão foi o primeiro homem, certo? E ele recebeu o nome de Adão. O que significa o nome Adão? Adão significa primeiro homem. Homem, humanidade. Pastor, como que o Senhor chegou a essa conclusão de que Adão significa primeiro homem, que significa humanidade? Eu vou mostrar para você como é fácil você chegar a algumas conclusões sem procurar dicionários mirabulosos, usando a nossa Bíblia, My Bible, tá? Que nós temos. Eu vou usar ela aqui, deixa eu abrir, ó. Eu vou te ensinar como que nós vamos chegar a esses contextos aí. Ó, então vamos aqui em Gênesis capítulo 3. Viveu Adão 130 anos. Veja que Adão, olha, está escrito aqui no original hebraico, Radam, né? Adam, não é Radam, Adam, né? O Aleph aqui ele é mudo. Então, Adam. O que significa Adão? Vamos colocar Adão, olha lá. O que significa? Adão, vermelho, né? Adão vermelho, olha aí. Vermelho. Aí vamos ver o que mais significa Adão. Então eu vou entrar aqui nessa referência 120. Adão, olha, Adão também significa homem, humanidade, uma designação da espécie humana, tá? Então Adão também significa homem, humanidade. E temos aqui ele aqui no grego. O que significa Adão no grego? Olha aí. Então Adão, Adão no grego. Está aqui, ó, o hebraico, Adão, e Adão no grego. O que significa? Terra vermelha. Ó, Adão, o primeiro homem, pai de toda a humanidade. Então, assim, através dessa Bíblia, através dessa fonte, que é uma fonte digna de aceitação, nós chegamos ao resultado de alguns nomes conhecidos aí, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, nós temos aqui primeiro homem, homem e humanidade, tá? Temos aqui 7. Se você também instalar a sua Bíblia aí, My Bible, e procurar o significado de 7, você vai encontrar. Significa compensação, por, colocar, colocado. Então, 7 significa compensação, por, colocar, colocado. Para não ficar muito grande, vamos prosseguir mais um aqui. Depois veio Enos. Enos, né? Enos significa homem. Homem mortal, humanidade. Tem significados também de homem mortal e humanidade. Enos gerou a Cainã, que significa possessão, possuir, possuidor, tomar posse. Então, tudo que tem a ver com posse. Depois temos, Cainã gerou a Maalalel. Maalalel significa louvor a Deus, glória a Deus, né? Temos aqui também Maalalel, que gerou Jared. Jared significa descida, descer, ir para baixo, declinar, tá?
Aí temos aqui Matusalém. O que significa Matusalém? Matusalém significa homem do dardo, lança, né? Vírgula. Quando ele morre, haverá um derramamento. Então, quando ele morre, haverá um derramamento. Matusalém, isso está, vamos ver aqui na Bíblia. Ó, aqui, vamos lá, Matusalém, vamos achar aqui para você ver. Deixa eu colocar aqui para você ver, tá? Como que nós chegamos a essa conclusão? Ó, então vamos chegar aqui, Matusalém. Cadê aqui? Malaléu, Jared. Vamos chegar aqui, ó. Jared, Enoque. Olha aqui. Depois gerou Lameque. Matusalém, ó. Tá aqui Matusalém. Ó, nesse versículo aqui. Deixa eu diminuir aqui, pronto. Matusalém, ó. Tá aqui no hebraico. O que significa Matusalém? Olha lá, ó. Tá vendo? Procede, né? Olha, Metusalém, homem do dardo. Metusalém, homem do dardo. Olha aqui. Olha isso aqui, ó. No original, na origem grega, Matossala, que é Matusalém, do grego, que é original do hebraico Matushilém. Olha o que significa Matusalém. Quando ele morre, haverá um derramamento. Filho de Enoque e avô de Noé. Matusalém, quando ele morre, haverá um derramamento. Tá? Então veja que eu não estou indo muito a profundo. Na própria My Bíblia eu já estou vendo aqui, isso aqui é digno de aceitação. Então, quando ele morre, haverá um derramamento. Você passa a entender melhor. Vamos voltar lá. Então, por isso que nós chegamos aqui. Quando ele morre, haverá um derramamento. Vamos ver aqui, ó. Matusalém gerou a Lameque. O que significa Lameque? Poderoso. Significa poderoso. E Lameque gerou a Noé. O nome Noé significa repouso, descanso, lugar de repouso, consolo. São significados aí do nome Noé. Então, se nós sabemos que Deus ele vai se revelando à humanidade, se você marcar como nós marcamos aqui, todos os primogênitos da descendência de Adão e buscar o significado dos nomes, Deus está revelando algo. Está revelando? Está. Deus está revelando algo. Olha o que Deus está revelando. Vou mostrar. Olha aí a revelação. Deixa eu ir um pouco mais para cá. Aí, ó. Olha a revelação que Deus está se revelando. Olha. Homem colocado, homem mortal, possessão, louvor a Deus, descer. Quando morre haverá um derramamento poderoso, consolo. Olha o que Deus está revelando nesses 1000 anos desses primogênitos que nasceram. Isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui é só para quem pode sentir as revelações espirituais. Deus está falando à humanidade. Através de 1000 anos, dos primeiros filhos a nascerem, e os nomes colocados, o significado desses nomes está nos revelando. Olha aí, ó. Ó, primeiro homem, né? Adão, primeiro homem colocado, né? Compensação, homem compensado ou compensação, colocado como homem mortal, por possessão, possuir, possuidor, que toma posse. Jesus tomou posse. Toma posse do quê? Do louvor de Deus, do louvor a Deus, da glória a Deus. O que mais Jesus fez foi trazer glórias a Deus. Ele nunca tomou para si todas as questões, mas ele falava muito do seu Pai, Deus. Então, olha aí, homem colocado como homem mortal por possessão do louvor a Deus, desce. E ele desceu, e quando ele morre, haverá um derramamento poderoso do Consolador, o Espírito Santo. Olha que coisa linda a gente consegue enxergar aqui, irmãos, quando nós buscamos o significado e entendemos. Então vemos que no decorrer da história, Deus estava dizendo à humanidade,
virá um homem chamado Yahusha, Yeshua, Jesus, Cristo, virá um homem que vai se tornar um homem mortal, será como um homem mortal. E ele vai ser possuidor, porque ele vai tomar posse daquilo que Deus tem preparado para ele. Quando ele tomar posse, ele vai louvar a Deus. Ele irá bendizer a Iau, ou Yahweh, o Yod-He, Vav-He, ele irá louvar a Deus, ele irá descer. E descendo ele, quando ele morrer, haverá um derramamento poderoso do quê? Do Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis, porque sois dele. Então veja como a palavra de Deus ela é espetacular. Veja como Deus vai se revelando aí à humanidade de uma maneira gloriosa, tá bom? Então aí agora você já pôde perceber dentro da cronologia que a palavra de Deus não se perdeu, mesmo não havendo escritos, letras ou livros ou pergaminhos escritos, mas a palavra oral, a palavra do conhecimento de Deus foi passada e não aconteceu telefone sem fio, porque como você viu, um mesmo homem ensinou mais de 8 gerações, a própria fonte que andou com Deus, a própria fonte criada por Deus, ensinou mais de 8 gerações sobre esse Deus, e essa fonte é verídica e verdadeira. Então a palavra de Deus ela não se perdeu, chegou até Noé, e Noé foi o único de toda essa geração. Escute isso agora. Deixa eu mostrar aqui para você, que isso aqui é bom mostrar, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu visualizador, ó, pronto. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui vale uma anotação, olha. Veja bem, eu estou te falando aqui desses primeiros 1000 anos. Aqui nasceu filhos e filhas. Aprenderam de Adão. Aprenderam de Enoque. Muitos aqui ouviram Enoque. Adão ensinou toda essa geração. Toda essa geração. Agora perceba que aqui já é a linha do tempo de Noé. E aqui é onde acontece o dilúvio. E quando Deus olha para a terra, ele só encontra um justo. Quem? Noé. Noé. Agora perceba, meus irmãos, que mesmo tendo a fonte de Deus aqui, ó, mesmo tendo Adão que andou com Deus, que viveu aqui, ó, 930 anos, né? Enoque, que andou com Deus por muitos anos, 300 e mais de 300 anos, e o próprio Adão ensinando, e infelizmente todo esse povo se desviaram do caminho do Senhor. O que isso nos mostra? Que não quer dizer que a pessoa, mesmo tendo uma fonte, ela não possa desviar do caminho do Senhor. Então nós temos aqui que a única pessoa que permaneceu fiel foi Noé. Noé, ele agradou aos olhos de Deus, foi agradável aos olhos de Deus. Tá? Então não perca aí a próxima live, meus amados irmãos, que nós vamos falar sobre a linha do tempo. A partir do nascimento de Noé, nós vamos passar pelo dilúvio e chegar até Isaac e Jacó, tá bom? Aí você vai entender melhor. Então, já chegamos aqui nos primeiros 1100 anos, tá? Já tá aqui, ó. Primeiros, ó, tá aqui, ó. Tem um pouquinho de lado. Aí, tá aqui os primeiros 1100 anos, tá? Você tá vendo aí? Os primeiros 1100 anos dessa linha cronológica de Adão até Noé. Deus abençoe sua vida, que você possa ter aí um ano abençoado. Não perca amanhã a continuação dessa ordem cronológica, que ela é de muito bom, é de grande conhecimento para a sua vida, e que você possa continuar, meu irmão, firme na presença de Deus, tá? Faça um propósito desse ano. Muitos querem dinheiro, querem carros, querem tanta coisa material, mas faça um propósito no seu coração, esse ano de 2022, que você possa procurar mais a Deus, que você possa aprender mais de Deus, que você possa compreender melhor aí a palavra de Deus. Você viu que coisa gloriosa? Viu o que Deus se revelou? O que Deus mostrou nesses primeiros 1000 anos que nós mostramos aqui?
tá? Então já andamos 1000 anos de história. No final dessas lives, que nós vamos falar agora, a próxima live vai ser de Noé até Abrão, e quando terminarmos essa genealogia, nós vamos começar de Caim, falar dos povos, tá bom? Então é muito bom você ter esse conhecimento, vai agregar a sua vida e que esse ano possa ser um ano de bênção. Meu irmão, Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe a vida aí da Giane, que está nos acompanhando. Deus abençoe. Pastor Jailson Silva, Deus abençoe sua vida. Samuel Nunes, Vinícius Malta, Kleber Emanuel, Deus abençoe as suas vidas. E este ano nós possamos estar mais e mais unidos e aprendendo mais da palavra de Deus. Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor e não perca a nossa próxima live. No nome de